Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre um livro que trata exclusivamente de uma parte da história da nossa região, do sudoeste do Paraná, sobre uma parte da história do Paraná e de Santa Catarina, em que boa parte das pessoas desconhecem. Estou falando sobre o Território Federal do Iguaçu, da obra do escritor Arno Bento Mussoi, que orgulhosamente, para mim, né, motivo de orgulho, é meu primo. O Território Federal do Iguaçu ele existiu entre os anos de 1943 e 1946. Ele funcionava como uma espécie de estado e abrangia toda a região noroeste e oeste do Paraná, parte do sudoeste, incluindo as regiões que hoje compreendem a Francisco Beltrão e Pato Branco, parte do centro-sul do Paraná e também todo o oeste de Santa Catarina, com Chapecó, que hoje é um dos principais centros do sul do país. A história sobre o território federal do Iguaçu começa lá em 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder, assume a presidência da República. Vale ressaltar que, nesse período, o mundo fazia pouco mais de 10 anos que havia saído da Primeira Grande Guerra Mundial. E o Getúlio Vargas tinha muito medo que o Brasil perdesse os seus territórios a oeste. Se a gente analisar até hoje, nosso país é pouco povoado na extensão oeste, se a gente comparar com a quantidade de habitantes que existe na porção leste do país. Então ele tinha muito medo de perder esses territórios. Tanto que em 1931 ele ordena que seja feita aqui nessa extensão do Paraná, na extensão noroeste, oeste e sudoeste do Paraná, uma inspeção para averiguar como estava o desenvolvimento dessa região, como é que as pessoas viviam. E esse levantamento é surpreendente, porque aponta que em 1931 cerca de 10 mil pessoas viviam nessa região e 95% das pessoas sequer falavam o português. A língua corrente aqui na região era o espanhol, e o que se produzia nesse território brasileiro era levado para a Argentina e para o Paraguai. Então, isso graças ao pouco interesse dos governos, tanto de Paraná e de Santa Catarina, de desenvolver essa região, tanto que existiam pouquíssimas estradas, existiam, aliás, nessa extensão do Paraná, 3 municípios. Foz do Iguaçu, compreendendo todo o oeste e noroeste do Paraná, e Mangueirinha e Clevelândia, abrangendo aí boa parte do sudoeste. Toda a extensão oeste de Santa Catarina compreendia o município de Chapecó. No entanto, ele tenta criar o Território Federal do Iguaçu, ali já em 1931, mas ele não consegue porque ele esbarra nos deputados, né, no plenário, no Congresso Nacional, em razão da resistência tanto dos representantes do Paraná quanto dos representantes de Santa Catarina. Porque para a criação do território federal não era de interesse de Paraná e Santa Catarina, que perderiam parte dos seus territórios. Ocorre que, como a gente sabe, a partir de 1937, o Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e ele passa a governar como um ditador. Ele passa a governar por conta própria, através de decretos, e através disso vai se abrir as portas para que em 1943 ele crie o Território Federal do Iguaçu. O resto da história eu vou deixar que vocês confiram neste maravilhoso livro do Arno Bento Mussoi, que é a única obra que trata exclusivamente dessa parte da história de que Francisco Beltrão, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umuarama, Chapecó, tantos municípios importantes para o nosso estado, para o Brasil, fizeram parte, mas pouca gente sabe. E que, inclusive, tinha o que hoje é o município de Laranjeiras do Sul, minha terra natal, como capital. Então, não perca a oportunidade de conhecer essa obra. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Eu volto na próxima semana. Até mais.